Que maravilha estarmos juntos. Seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano. É uma alegria muito grande e a alegria grande é que hoje nós estamos fechando o livro de Mateus. Olha só que bênção. Vamos aos capítulos de hoje. Vem entrando, já deixa aí o seu like. É muito importante a sua interação conosco. Comenta também no chat, tá bom? Você que está vendo gravado, deixa seu comentário nos comentários, seu feedback, tá bom? E nós vamos aos capítulos de hoje, que está no livro de Êxodo, capítulo 9, Êxodo 9, e Mateus, capítulos 27 e 28. Vamos a Êxodo 9, vamos nós? Verso 1, e nós lemos o seguinte: O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar, diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: amanhã, levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu poupei a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre o meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Verso 23. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca, em toda a história do Egito,
houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu, assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candial, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E aqui nós finalizamos o capítulo 9 de Êxodo e finalizamos a nossa leitura no Antigo Testamento. Vamos aos capítulos do Novo Testamento? Nós vamos aos 2 últimos capítulos do livro de Mateus, começando por 27 e 28, tá bom? E aí nós lemos Mateus 27 a partir do verso 1 e a palavra nos diz o seguinte: de manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar este dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso até hoje ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias, que diz: tomaram as 30 peças de prata, pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Verso 11. Agora Jesus estava diante de Pilatos, governador romano, que lhe perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado:
Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? E a multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus. Então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus aterrorizados
com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Vamos ao capítulo 28 e último capítulo desse livro de Mateus. A partir do verso 1, nós lemos o seguinte: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Verso 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Então, essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Verso 16. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu Deus do céu, que alegria podermos fechar o livro de Mateus, último capítulo,
meu Deus, e não saia daqui, eu ainda quero orar por você, tá bom? Quero pedir que antes de você sair, gentilmente que você deixe o seu like, que você que está vendo gravado, comente aqui embaixo, deixe o seu motivo de gratidão ou pedido de oração, que você compartilhe a palavra de Deus. Olha, é uma bênção sem tamanho a palavra de Deus entrar na vida de uma pessoa. Ela vai promover uma grande mudança. Eu creio nisso, tá bom? Declare a palavra dentro do seu lar, viva a palavra, que esse dia seja um dia cheio da presença e da glória de Deus na sua casa, na sua família e onde você estiver. Quero orar por você para finalizarmos. Pai, nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos por ver, Senhor, na tua palavra, que o Senhor, Deus, venceu a morte, que o Senhor pagou a nossa dívida. Deus, o preço da salvação o Senhor pagou. E nós podemos declarar que somos livres. Escreve aí, eu sou livre em Cristo Jesus. Nós somos livres, Senhor. O pecado não pode mais nos escravizar. Nós somos livres e toda maldição é quebrada, Senhor, quando nós nos entregamos totalmente a Ti. Toda maldição familiar do passado, toda repetição de padrão é quebrada, Senhor, e nós podemos viver na Tua presença para glorificar o Teu nome. Podemos ser livres do pecado, Senhor. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ti. Eu te louvo por essa família que está reunida. Te louvo por esse casal. Eu te louvo pelos filhos, Senhor. Deus, o teu maior projeto na terra, a família, está aqui, Senhor, blindada pela tua palavra. Isso é um milagre poderoso. E eu quero abençoar essa casa. Que essa palavra que está sendo propagada dentro desse lar, ela traga, Senhor, um novo começo, uma nova unção, uma alegria nova, um óleo novo, Senhor, um vinho novo, um milagre teu, Senhor, que aquele milagre que o Senhor operou naquele casamento no fim da festa, o teu primeiro milagre, o Senhor opere nessa casa, que a alegria volte, que a tristeza vá embora. Senhor, que a paz reine, que a contenda, a briga, a murmuração, a ira, a gritaria saiam de uma vez por todas. Nós repreendemos toda ação do inferno, todo espírito maligno que perturba o casamento, os filhos, Senhor, que desestrutura essa casa. Nós pedimos o teu Espírito agora, governando as mentes e os corações dos teus filhos. Que, Senhor, o teu reino venha sobre os nossos lares e que aconteça assim na terra como é no céu. Nós abençoamos os enfermos, declaramos cura do alto da cabeça à planta dos pés, um toque da tua glória, curando os teus filhos no nome de Jesus. Proteção dos teus anjos em cada porta, em cada lar, Senhor. Guarda os teus filhos, guarda os nossos filhos, Senhor, na entrada, na saída, onde eles forem, ao sair, Senhor, ao voltar. Deus protege, acampa os teus anjos nesse lar. E Deus derrama uma chuva de bênção, de provisão sobre os teus filhos. Mesa farta de paz, de amor, de alegria e de alimento. Dispensa celeiros cheios da prosperidade de Deus. O Senhor abra todas as portas, arranque os impedimentos, despedace todo impedimento, toda maldição, todas as correntes, todas as trancas se abram ao som do nome de Jesus. Nós oramos, abençoamos sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, repete comigo, amém e amém, e glória a Deus e aleluia. Um grande beijo no seu coração, vencemos, lemos o livro de Mateus. Você pode dar glória a Deus aí por isso? Fica na paz do Senhor Jesus, um beijo grande, eu amo você, um dia de milagres. Deus abençoe sua vida, tchau, tchau.